Luísa, muitíssimo obrigada por ter tirado esse tempo para um papo com a gente. E a intenção é compartilhar conhecimento é, de liderança e pessoas que estão à frente das empresas e que fizeram transformações importantes ao longo da sua história e que podem compartilhar esse conhecimento com a gente. Bom, eu queria começar entendendo um pouco quando que aconteceu a grande virada na sua visão no negócio da Magazine Luiza. E a que você atribui, assim, o que aconteceu dentro da organização? Quais foram as principais variáveis que você aponta como responsáveis por essa grande virada na Magazine? Então, vamos falar qual virada que você está falando, para me entender melhor. Quando a Magazine realmente conseguiu alcançar uma grande projeção como e-commerce, se posicionar como grande e-commerce brasileiro? Bom, Vanessa, eu acho que aí é uma coisa assim, que não teve um momento da grande virada, sabe? O que teve, assim, eu acho que o digital é uma cultura, né? Ele não é uma plataforma e nem ele não é uma plataforma, ele não é um aplicativo, ele é toda uma cultura que você pegar nas startups, você entende bem essa cultura, concorda, não? De fazendo, estou falando digital, de estar fazendo, de estar errando, acertando. Então, desde 91, a Magazine Luiza criou a loja eletrônica Luiza. E aí a gente, o que era isso? Era a Magazine traz para a sua cidade, em cidade bem pequenininha do interior, traz para a sua cidade a loja do ano 2000. E o que a gente mostrava com isso? A gente mostrava com isso que era uma loja que não ia ter produto, que funcionava funcionava com TV e vídeo, porque não tinha nem multimídia ainda. E a gente foi tirando sala, teve uma cultura. Quando, em 2001, a gente foi montar o site, o Frederico veio, que por acaso ele é meu filho, que eu nunca falei para ele vir, ele veio e eu já tinha umas 20 lojas eletrônicas naquela época. Nem chamava loja digital, que ninguém sabia o que era isso, em 91. E todo mundo vivia me procurando para que eu pudesse separasse essas 18 lojas e o site criasse uma empresa que foi na época da Nasdaq, que o Pão de Açúcar criou a Amélia, acho que você nem lembra disso, mas você deve saber, porque você deve ter estudado. Sim. Então, assim, e aí ele e nós sempre fomos contra essa separação, e achava que isso não, que sempre era para ser junto. Então, eu acho que o grande salto era a crença, que principalmente veio dele, de que o corpo era uma coisa só, que não poderia separar dois corpos, um digital e um outro. E a gente sofreu muito para isso, porque o mercado só dava valor e as startups maiores nasceram do digital, que é a Amazon, que é a Alibaba, que é o Mercado Livre. Então, as pessoas achavam que a loja física ia acabar e que ia ficar. E a gente não. A gente apostou nisso e fomos desenvolvendo laboratórios, porque o objetivo era ser uma plataforma digital, não era ser só varejo, e digitalizar o Brasil. E a gente foi, nossas ações chegou a valer 400, entrou na Bolsa 4 mil, foi para 400, ninguém acreditava na gente, e nós fomos desenvolvendo. De repente, o mercado começou a perceber que um não funciona sem o outro. A Amazon começou a comprar supermercados nos Estados Unidos, começou a montar pontos de loja física, e o Alibaba comprou várias coisas. E aí o mercado começou a ver, só que quando o mercado foi ver, a gente já estava lá na frente, a nossa loja já estava digitada, a nossa equipe toda já era digitada, não mandamos ninguém embora, o montador com 4º ano só de grupo primário, ele vai na casa do cliente já com mobile, e assim por diante. Então, assim, não teve um ponto, teve toda uma trajetória de inovação, de cultura e de acreditar que o físico... Porque nós nascemos analógico. Nós temos, quando 10 anos atrás, a gente tinha mais de 50 anos de analógico. Então, é uma das poucas empresas que conseguiu vir do analógico de muitos anos e fazer o digital funcionar sem perder o analógico, transformando o analógico. As nossas lojas hoje têm um centro de distribuição para entregar produto para quem compra na internet e para tudo mais. Então, assim, não houve um momento que falou, bom, agora não. Houve apostas que foram preços caros na época demais, lógico, que hoje a gente é compensado, né? A empresa que mais valoriza, bateu mais de 100 bi agora, que a gente nem olha isso também, a família, e o que ajudou? Que a família era dona de 74% quando entrou na Bolsa. E a família nunca pressionou, porque
Se na época a gente tivesse separado, o ponto .com valia 3 bi. E junto nós estávamos valendo 400 mil reais. Não sei se você entendeu. E a gente não quis separar. Mas o que eu gosto de dizer é que qualquer pressão faz separar, faz você tomar medidas a curto prazo. Então, o que eu fico muito feliz que o Marcelo Silva, que era o CEO da época, o Frederico, que era o diretor de marketing, que acreditava tanto nisso, e era lógico, por ser meu filho, era um filho dos acionistas, e a família não pressionava para poder valer mais, porque se tivesse, a gente teria entrado. Então, o que eu falo que o que mais nos ajudou é propósito claro e definido, que não é resultado a curto prazo. Isso que eu posso. E apostar sempre em inovação. A gente é uma empresa que aposta em atendimento e inovação a vida inteira. Então, não houve um momento, não sei se eu consegui te passar. Conseguiu, sim. Quais foram os elementos da liderança? Porque você coloca o CEO e o diretor como pontos-chave, né? Pessoas que tinham um propósito claro e que lideraram esse movimento. A empresa tinha propósito claro, e eles lideraram. O nosso propósito está nos ossos. Isso foi uma coisa que eu lutei muito para pôr a pessoa e o lucro no centro, para fazer para o outro que eu gostaria que fizesse a você. Uma cultura não se cria da noite para o dia, não é na cabeça do CEO só. O que eu disse assim, a gente acreditava e fez a equipe acreditar que era um corpo só. Agora, a cultura foi sendo colocada no passar do tempo. Eu não acredito numa cultura, por exemplo, do Brasil, eu não acredito agora que vai ter um salvador da pátria. Se não tiver uma consciência coletiva que o Brasil é nosso e que as pessoas precisam largar de ficar fazendo, né, eu votei no candidato, ele é o melhor do mundo, eu não votei, ele é o pior do mundo. Nós vamos ter que construir o Brasil a partir da sociedade civil, nós não vamos mudar isso que está aí. Então, eu não acredito em salvador da pátria, muito menos em empresa. Entendi. Quais foram, então, as estruturas que foram criadas? E aí, Luísa, porque eu vejo muitas empresas agora, né, nesse momento de pandemia, desafiados a criar suas próprias estruturas digitais, né? E aí, com base na experiência de sucesso da Magazine Luiza, que estruturas que você pode compartilhar com a gente que foram criadas e que foram essenciais para dar certo na empresa esse modelo de e-commerce? Focar bem no digital. Então, a gente começou criando laboratórios digitais dentro de uma salinha que era a salinha de massagem do escritório. De repente, eles mudaram para um prédio maior, de repente maior, e hoje nós temos 3 grandes laboratórios digital, que aí nós tínhamos uma área digital, que só cuidava de .com, e tinha uma área bem de processos, de tudo mais, que era o diretor de tecnologia. Há uns 5 anos atrás, a gente passou tudo para digital. Então, assim, a área de tecnologia, pela tecnologia, com os RPs e tudo, não que a gente não tenha alguns RPs, mas a gente já sabia que os RPs iam ser mudados. Então, a gente tem hoje uma área digital só. Então, nós temos um diretor de tecnologia, dentro desse conceito digital, que trabalha em tribo, que todo mundo se envolve com todo mundo, a gente trabalha isso. Então, assim, é uma cultura que mistura a cultura da empresa com a cultura digital. E hoje tem 3 laboratórios que faz tudo, que criou em 5 dias o parceiro Magalu, que você está vendo aí, que há 5 anos criou o Magazine Você. Você poderia ter uma loja já há 5 anos escrito Magazine Vanessa, e você podia entrar no nosso site, escolher produtos, montar a sua página, vender. Quem passava cartão, nós somos o primeiro a fazer isso, quem passava o cartão, quem passava tudo era nós, e resultado, você ganhava uma comissão. Só que isso era muito sofisticado, você tinha que ter um pouco de visão tecnológica. Quando começou o corona, eles viram que isso não ia trazer emprego para os autônomos, que de repente ficou sem comida. E aí eles transformaram o Magazine Você numa coisa simples, que você em 15 minutos entra e já começa a vender. E assim mesmo como o Marketplace, que já tinha muito tempo, mas você precisava ter página. Eles estavam estudando para fazer um Marketplace ser ancorado em nós muito rápido. E eles fizeram isso em 5 dias, mas em cima de uma proposta que tinha, com 3 laboratórios já de engenheiro trabalhando na cultura, por isso que foi rápido. Ninguém faz isso nessa rapidez que nós fazemos, com consistência, né? Ao longo da história da Magalu, tem algum momento que você, agora com a experiência que você tem hoje,
e olhando para trás, para as decisões que vocês tomaram, tem alguma decisão que você faria diferente, que se você soubesse o que você sabe hoje, você teria feito de uma outra forma? Olha, Vanessa, me faz muito essa pergunta, eu vou te deixar a tela frustrada. Eu não tenho a cultura do erro que tem as pessoas. Então, assim, eu tenho a cultura do erro bem de startup. Então, assim, toda vez que eu errei, eu assumi rápido e redirecionei rápido. O erro, para mim, é aprendizado. Então, assim, se você me perguntar onde eu acertei, eu tenho mais resposta, porque eu estou errando até hoje. Eu brinco que eu sou inacabada, certo? Então, assim, eu brinco que eu sou inacabada. Então, eu tenho essa cultura muito do erro. Até hoje, eu vejo o erro como um aprendizado grande, porque eu saio fazendo. Eu não fico fazendo muito projeto. E a cultura do Magazine é assim. E aí, vezes startups que é assim. Então, assim, lógico, eu poderia sofrer menos do que eu sofri, porque a experiência te mostra. Eu poderia ter institucionalizado mais os meus processos, porque eu não gosto de processo, mas são coisas que não atrapalham a empresa chegar até aqui, não sei se você está entendendo, porque errar para mim faz parte do jogo, até Claro. hoje. Então, assim, eu não vi agora, se você me perguntar onde acertei, por exemplo, eu auditei uma empresa, internacional, quando a gente faturava 100 milhões de reais e o varejo era inteirinho informal, até os grandes. Na época, eu lembro que eu brinquei com a empresa internacional. Puta, te paguei tão caro para você falar tão mal de nós. Então, busquei alternativa. Eu procurei um banco há 15 anos para ser sócio do crediário, quando 80% do meu lucro vinha do financeiro. Meus colegas falavam, você está ficando louca. Só que eu não ia ter capital para... Porque eu digo assim, as pessoas precisam definir se elas querem ser grande, pequena. Não tem nada demais você ser pequena. Se você for pequena, é uma escolha tua. Você vai ter que ser eficaz, você vai ter que também inovar, sempre, mas dentro desse mundo seu. Agora, se você quiser ser grande, você tem que pensar lá na frente. Então, se eu não tivesse auditado uma empresa em 95, em 2001 eu não podia ter um sócio de banco, porque como é que eles iam acreditar no meu nome? Eu já tinha... Depois daí um pouco, eu não poderia ter um sócio que foi um fundo, comprou 12%, que ajudou a gente chegar onde chegou aqui, porque colocou dinheiro e experiência de governança. Então, assim, quando você pensa assim, você nem sempre ganha dinheiro que você quer a curto prazo. Você tem que ir cultivando. Então, assim, se você pensa ser grande, você tem que traçar um caminho e pagar alguns preços, de não ter tanto lucro a curto prazo, mas de pagar em dia, de fazer sua marca. E se você quer ser pequena, a única coisa que você tem que pensar é estar se renovando o seu... Agora, você não pode ser informal. Eu falo para o pequeno, se você quer crescer, mesmo pequeno, você tem que lutar para ser formal, senão você não pega dinheiro no banco, uma crise dessa você não pega financiamento, ser formal, dentro dos limites. Agora, se você quer crescer, você tem que todo dia falar, Luísa, mas não dá para mim pagar os impostos, então você não vai crescer, porque se você não ter lucro para pagar os seus impostos, amanhã, informal, você não vai crescer. Então, assim, são preços que se pagam, não sei se eu estou me fazendo entender. Tá, sim. E não tem receita. Eu não mando todo mundo crescer. Eu falo que tem que saber o que quer. Se for pequeno, o mínimo de formalidade você vai ter para você poder ter capital de giro numa crise dessa. Inovação você vai ter que estar sempre, porque senão você vai sumir também. Você pode até ser pequeno, mas está inovando. Por exemplo, o pequenininho que não entrou no digital sofreu agora, certo? E eu, ano passado, Vanessa, fiz 10 segunda-feiras na TV LGTV lá do Instagram, mostrando que o digital, que a loja física não ia acabar e que o digital precisava existir. Aí eu entrevistei uma cabeleireira da minha cidade que usava muito bem o digital, entrevistei uma boutique de 30 anos analógica que usava o digital, entrevistei uma vendedora nossa que usava o digital, entrevistei uma menina que trabalhava na Microsoft, que a carreira dela não era essa, entrevistei o Fatala, que é nosso diretor, fiz 10 entrevistas o ano passado, já pedindo para as pessoas entrarem no digital, que a loja física não ia acabar, mas que mostrando que a gente poderia vender através do digital. Entrevistei o Frederico na última entrevista, para ele mostrar que o digital não era complexo, era uma cultura, e agora, em 5 dias, as pessoas tiveram que entrar. Então, assim, o que aconteceu com o Covid, além de muita tristeza, desemprego, tudo, ele antecipou muitas coisas que estavam acontecendo, e que a gente sabia que ia demorar muito tempo,
e de repente fez em 10 dias. Para a Magazine, quais que foram os impactos, Luísa, e como que vocês se adaptaram? A gente, como todo mundo, ficou assustado, mas o que eu acho que foi mais legal do Magazine foi porque ele estava na frente. Ele já era um varejo com pontos físicos, ele era um varejo digital com fontes físicas e calor humano. Isso, a transformação foi de 2013 até 2015, foi essa transformação. Sair de um varejo físico com uma área digital para um varejo digital com pontos físicos e calor humano. 2016 é que esse ciclo foi vencido, que agora o novo ciclo era digitalizar o Brasil, principalmente os varejistas. Só que a gente começou a fazer isso e ia demorar um pouco. Agora, nós ganhamos 160 mil autônomos e ganhamos 30 mil pequenos varejistas em um mês, que a gente está ensinando ele a ser digital. É isso que eu quero te falar. Muitos estão vendendo e muitos estão lá para falar assim, não, eu subi minha loja para aprender. E amanhã eles vão poder estar em qualquer marketplace, não é só nosso. Então, a gente está ajudando a digitalizar o Brasil. Então, assim, voltando à tua pergunta, o que eu mais fiquei feliz com o time todo do Magazine é que, nesse momento, eles podiam ter acomodado. Aí, outra coisa que era importante nesse momento é capital de giro. A família tinha vendido 10%, eles estavam com 4, isso eu estou falando porque é número do mercado, estava com 4 bilhões em caixa. Então, eles tinham capital de giro e tinham o digital já representando 50% da venda. Mas eles fizeram de conta, botaram esses 4 bilhões no banco, falou, isso não foi feito para esse momento, nós vamos buscar capital de giro em banco, e trabalharam como eles fossem o último do mercado. Então, assim, eles não tiveram. Aí eles criaram esse parceiro Magalu, que foi o maior sucesso. O Brasil, porque eles também fizeram uma coisa, além deles dar emprego para o autônomo, para o parceiro Magalu, eles estão cobrando R$ 2,99 que quando ele vende alguma coisa. Então, ele está aprendendo a vender, se ele não vender, sendo que normal, até o nosso marketplace, é de 10% a 12% da venda. Durante a quarentena, eles estão cobrando R$ 3,99 para cada venda que vende uma loja. Se você vender um sapato, você vai dar só R$ 3,99, que não paga nem as despesas, mas para ajudar. Então, todo mundo está muito ciente que esse trabalho foi feito, porque nós tínhamos uma história, não dormimos sobre o louro da vitória, vimos o mercado e estamos ajudando o Brasil. Eu estou fazendo um trabalho de líder cidadão para o dinheiro chegar na pequena e na média empresa, porque senão vai ser muito pior o desemprego. E o pior é que o dinheiro está disponível por burocracia ou por premissa, não está chegando. E é a nossa luta isso. Excelente. Como é que surgiu esse movimento Compre do Bairro? Como que foi tem a ver com esse movimento que você está falando de ajudar os pequenos e que é maravilhoso? Eu já estava ajudando os pequenos, porque a minha missão sempre, eu comecei a dar palestra em 89, por causa do pequeno e do médio, eu sou super ligada ao Sebrae, que eu acho que o Sebrae tem um dos melhores biblioteca, um dos melhores acervo pedagógico de empreendedorismo, não existe igual. Só que agora eles estão fazendo isso muito bem feito, estão vendendo isso muito bem feito. Então, assim, eu já estava ajudando, e aí uma pessoa que estava coordenando, agora depois o Ricardo lembra, te passa, que já estava coordenando, eu sei o nome dele, mas o movimento, e como ele sabia que eu estava ajudando o pequeno, ele falou, Luísa, vem nos ajudar. Eu falei, vamos descobrir que o pequenininho, aquele da família, que agora esse dinheiro saiu para ele, gerava 40 mil empregos no Brasil. E eu sou apaixonada por emprego. Como também eu fui convidada logo de cara para ajudar o Não Demita durante a pandemia. Não quer dizer que depois não vai demitir, mas não demita. E isso ajudou muito também, e nós não demitimos ninguém da nossa empresa, a não ser o que estava em contrato de experiência, porque aí não adiantava pôr para frente. Mas eles ganharam R$ 1.000, além de todos os direitos. Nem os que estavam avaliados para ser mandados embora foram mandados embora. Então, assim, a gente entrou num momento onde a gente privilegiou o Brasil do que os lucros nossos. Tanto é que a gente apresentou agora no mercado, apesar que as ações cresceram, que a gente teve um crescimento, tirando as 1.100 lojas fechadas, de repente foi abrindo um pouquinho só em maio, e a gente deu um crescimento de 50% em relação ao ano passado com as lojas fechadas. Então, assim, nossa estratégia valeu, a gente queria crescer, ajudar as pessoas, e não era um momento de ver o lucro nosso, era um momento de ajudar o Brasil. Excelente. Sobre a existência
da loja digital em conjunto com a loja física, eu queria explorar um pouco mais e entender qual que é o papel dentro da estratégia da empresa que você atribui a cada canal. Olha, a gente não acredita que no Brasil o cliente vai só entrar no digital. Então, assim, ele vai entrar no digital, mas a gente gosta do calor humano, a gente gosta de comprar o biscoito na padaria, a gente gosta de... Tem gente que adora supermercado. Então, assim, a gente não acredita. O que há muito tempo nós estamos transformando nossas lojas é num ponto onde as pessoas vão lá, compram na internet e procuram lá. Vai trocar na loja, e vai ter o calor humano da loja, e vai ver mais coisa para comprar. E agora a gente vai fazer uma grande transformação, onde a gente pode vender muita coisa de parceiros nas nossas lojas também. Então, a loja virou muito mais um lugar onde as pessoas vão transformar. Ela vende de tudo, ela responde por aquela região, ela vai buscar parceiros para o marketplace, do que só vender o produto, né? E ainda vai atender o cliente. Aonde a gente tem loja física, Vanessa, a gente vende muito mais no digital. É impressionante. Entendi. Ela assume um papel relacional, que acaba ficando... Relacional e de apoio, e de calor humano, sabe? Que a gente tenta dar pela Lu. A Lu nasceu para dar calor humano e é impressionante. Ela fez a campanha agora da violência para a mulher, o que pega, ela, assim... Quando eu ponho a Lu no meu Instagram, é impressionante. Ou vai eu pessoalmente, ou a Lu entra. Quando ela entra fazendo essa campanha, é milhões de comentários. Ela unificou o lado humano da Lu. É maravilhoso. Eu acompanhei essa campanha, aproveitar que você mencionou e queria explorar um pouco, porque eu já acompanho o seu trabalho em outras frentes, né? Mulheres do Brasil e essas frentes que apoiam toda a causa feminina. Me conta um pouco sobre essa campanha, como que surgiu, de onde que vocês identificaram essa oportunidade de utilizar a Magalu como um canal de conversa da mulher que está sofrendo algum tipo de violência. Eu achei isso uma estratégia e, ao mesmo tempo, uma iniciativa tão surpreendente e que deu um impacto positivo muito rapidamente, né? Então, mas ela não foi uma estratégia de marketing. Assim, para mim falar disso, eu tenho que falar do Grupo Mulheres do Brasil. Claro. Há 6 anos eu coordeno um grupo que começou com 40 mulheres, hoje tem 43 mil mulheres, e o nosso objetivo é ser o maior grupo político partidário do Brasil. E a gente trabalha atacado e varejo em 18 frentes já há 6 anos. Então, vou falar à frente de mulheres. Então, tem educação, cultura, ciências, ecossistema, deficientes, 80 anos em 8, igualdade racial, tem todos esses 18 comitês. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha na minha linguagem, atacado e varejo. A gente não inventa a roda. Então, em educação, a gente junta com todos, em cultura com todos. Ciência e tecnologia, estou muito voltada ao Instituto de Ciências e Tecnologia. Então, o que acontece? Eu já sabia, Vanessa, e por causa do Comitê de Violência para Mulheres, que na época era dirigido pela Raquel Preto, e hoje ela está na OAB, nós temos hoje uma líder que é a Beth, muita gente trabalhando. Eu já sabia que a cada 2 horas uma mulher era morta, eu ia em debates com pessoas pela Mulheres do Brasil, mas eu nunca achei que ela era tão perto da gente. Eu acho que isso foi o meu primeiro erro, né? Aí por isso que eu estou falando, eu não levo o erro como uma coisa negativa, eu falo, puxa, da próxima vez eu vou entender que as coisas precisam estar. E aí até que uma moça, 3 anos atrás, foi morta, gerente de uma loja de Campinas, acanivetada, em plena carreira, pelo marido com o filho do lado. Eu fiquei muito mal naquele momento, eu falei, puxa vida, por que eu não trouxe isso para a empresa? E comecei, além de eu ter uma linha direta comigo da cultura, eu criei uma linha que não era comigo, com psicólogos, para uma linha da mulher, onde a mulher que trabalha conosco poderia denunciar se ela estava sendo assédio nos nossos 1.200 locais. Acontece que, naquela época, eu envolvi muitos homens também, e pedia para que, se eles pudessem ver alguma mulher machucada, para ele ligar no Disque Mulher, que a gente ia dar apoio, não queria dizer que ela precisava denunciar. E os homens e as pessoas da loja nos ajudaram muito. Olha, eu estou vendo que uma está roxa. Eles entenderam, a gente explicou o que poderia acontecer com a sua filha, que não importa o que a mulher fez, o direito à vida era um direito que acabava com a família de todo mundo. E nós tivemos muito apoio nisso. Paralelo a isso, então, a gente começou para salvar as nossas mulheres, tá certo? Não, então foi aí. Bom, aí o que aconteceu? Em
março, no Dia das Mulheres, os homens ficaram tão envolvidos que a nossa área de marketing criou uma coisa genial. Eles compraram 30 mil colheres, 1,80, aí eles puseram assim, eles venderam em 3 horas no site a 1,80 centavos, que era o número de disco de denúncia, e escreveram assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine Luiza mete a colher. E você ajuda os movimentos comprando essa colher a 1,80. E toda a receita que entrou, não é o lucro, ia para as instituições, Patrícia Galvão, e a gente é muito ligada, a Maria da Penha, Mulheres do Brasil, está sempre, e aí foi um sucesso, vendeu as 3, e estava gravado na colher, as 3 mil colheres em 3 horas. Um ano depois, eles criaram o aplicativo, você digita, entra, já era criado. Por que eles reaplicaram agora? Por isso que eu tenho que contar a história. O nosso canal da mulher caiu 50%, e a gente sabe, através do Grupo Mulheres do Brasil, de toda a estatística que nós fazemos, que a denúncia confinada, que a violência confinada aumentou muito. Por que caiu? Porque o companheiro está do lado e ela não pode ligar para o disco denúncia, mas não é só por isso. Porque quem mais ajudava a gente eram as pessoas que viam ela machucada e denunciava para o Disque Mulher. Então, aí eles refizeram o Disque Denúncia com uma coisa mais forte, porque eles perceberam que as mulheres... E aí eles relançaram ele agora. E agora o pessoal está falando, porque quando você aplica ele, ele vai para 1,8, 1,80. Então, eles estão falando agora que deram ideia, e agora nós vamos fazer o do Brasil inteiro cair no nosso Disque Mulher, porque a gente tem psicólogas, a gente tem gente até conduzir ela para o outro lado, entendeu? Então, assim, por isso que eu tinha que contar todo esse contexto. Claro. E o legal é que as mulheres estão envolvidas. Então, o Grupo Mulheres do Brasil já sabia disso, se uniu a várias pessoas, a gente não inventa a roda, se uniu a Avon, a Natura, a Mulheres do Brasil, a Magazine Luiza, a Magalu, para poder ajudar. Temos estatística do que está acontecendo, do que está caindo no 8.0, temos estatística do 190, então a gente tem muito isso aí. Então, é isso, e é uma coisa que está na empresa. E a Lu, ela vai para... Ela se humaniza, e as pessoas sabem que ela é virtual, mas ela vai nas passeata gay, ela vai em eventos, ela vira blogueira, ela sempre está humanizando o que está na... Ela orienta o exame de câncer, prevenção, explica o que é. Então, a Lu nasceu para humanizar as nossas redes sociais. Entendi, está claríssimo, muito bom. Obrigada por compartilhar a história toda, foi muito importante entender, sensacional. Luísa, vou te perguntar, voltando um pouco sobre a história da Magalu, a gente tem uma expressão na Think Again, que eu sempre trago nos podcasts, que é uma hashtag que chama Momento Fudeu, que é esse momento que todo líder de todas as organizações passam várias vezes ao longo da carreira, que é aquele momento que você não sabe o que fazer, que é muito que o mercado, alguma configuração da empresa te desafia, ao ponto de você ir dormir sem uma resposta, e você acorda e implementa um plano que parece improvável, mas é o que tem na hora, e que é super difícil. Normalmente tem alguns momentos marcantes na carreira, assim. Eu queria entender se você já passou por algum momento desse, você poderia compartilhar como que você fez para superar esses momentos de incerteza e de dificuldade que todo negócio passa. Eu já passei vários, né? Eu falo que eu sou a CEO de crise, porque no meu ano de novo, assim que eu assumi, de cara o Collor tirou o dinheiro de todo mundo de circulação. Então eu vivi com apagão, cortava 3.0, mudava moeda, nada parecido com agora, viu, gente? Eu quero avisar bem claro. Quando a Miriam Leitão me perguntou, eu falei, o que eu vivi agora é 20% que eu vivi. É isso que você falou. Primeiro, é viver intensamente o presente, entendeu? E agora também eu fiquei 2 dias meio perdida. Gente, parece que não é verdade, eu vou acordar. Então, assim, quando eu retomo, lógico que eu tenho uma forma também de retomar com a minha força do absoluto, eu retomei e eu vivo intensamente o presente. E aí, eu vi o Rabino um dia falar, por isso que eu não me desespero, eu vivo o presente, aprendo o presente, faço de conta que eu não sei nada, cada dia para mim agora está aprendendo, e de repente começa a nascer ideias, porque você não está ansiosa com a solução.
Você viu que quando você fica ansiosa com uma coisa, a coisa não nasce. Então, eu tenho essa capacidade que me ajuda muito de estar, por exemplo, eu estou falando com você agora, eu saí de um outro assunto totalmente diferente do seu. Eu estou vivendo o seu, eu estou nesse momento inteira com você. Agora mesmo eu vou fazer outra coisa, se eu estiver almoçando com alguém, eu vou estar inteira com alguém. Então, eu me treinei a viver o momento presente. Então, a coisa que mais me acalma, e o Newton Bonder falou isso, é você viver nesse momento intensamente o presente. Se você for sonhar do que vai acontecer, primeiro que ninguém sabe nada. A gente sabe que a cultura da doação entrou, a gente torce para a solidariedade continuar, porque eu nunca vi tanta solidariedade. Mulheres do Brasil, muito mesmo, que nunca deu peixe, passou a dar o peixe, porque a gente tem muitas mulheres de comunidades, líderes nossas. Eu não acredito em movimento que seja só elitizado, e tem que dar comida para gente, é muita gente passando fome. Não adianta agora eu querer falar, vamos pescar o peixe, não tem aonde pescar, e tem que dar comida. Então, assim, realidades diferentes exigem atitudes diferentes. Como eu entro em realidades diferentes, eu fico vendo atitudes diferentes. E devagar você vai construindo o que vai acontecer. Então, algumas lojas que abriram, a gente está servindo isso, alguma outra que abriu, a gente está servindo, está entendendo, e sempre privilegiando a saúde. CPF, a gente não pega de novo. Acabou o seu, acabou. Você pode estar no outro mundo, mas aqui você não volta. A empresa, a gente até pega, mas o que eu achei bonito do meu pessoal é que eles não deixaram a saúde, eles criaram telemedicina, fizeram com convênio, então todos os dias ele tem as pessoas doentes, inclusive da família, estão atentos e criaram a economia. Fica muito triste para mim esse ou. Primeiro é a saúde, gente, sem ela não se faz nada, mas também se a gente não gerar emprego, não dá certo. Então, por que a gente não pode se unir e tentar dar o eixo da saúde, mas fazer outras coisas? Então, o que me deixou mais triste, eu estou divulgando as medidas do governo, eu vou até pedir para a Roberta te mandar, como ninguém. Ajudamos a fazer junto com o IDV, elas foram boas, o problema é fazer chegar. Por que eu não vou divulgar essa medida se ela é boa, mas foi criada pelo governo? Nesse momento eu tenho que ajudar a pequena e média. Então, assim, o que eu mais estou pedindo é união, gente, pelo amor de Deus. Está pegando fogo lá fora, é muito grave esse momento. E não vai ser fácil, é 1, 2 anos para a gente retomar o que a gente vinha no momento que a gente estava antes. Então, assim, nesse momento, o que eu mais peço para as pessoas, se acalmam, porque eu ligo, Vanessa, para alguém e falo assim, ô bem, você tem jeito de financiar a sua folha de pagamento. Como? E eu estou divulgando essas medidas. Olha, você pode pegar fundo de garantia, pode mudar, você não precisa depositar. Você pode dar férias para os seus empregados. Luiz, eu não tenho férias vencidas. Eu falo, mas nessa nova lei, você não precisa ter férias vencidas, você pode antecipar até de 2 anos. Então, as pessoas estão tanto medo, tão assustadas, que estão paralisadas. Então, meu papel nesse momento é acalmar, pedir para as pessoas se acalmar, ler o que está disponível e aprender o que poderia ter feito, o que deixou de fazer, porque o vírus vai dar desculpa. Se a sua empresa quebrar, não tem importância que você vai usar o vírus. Mas não foi só ele, não. Se você entrou sem capital de giro, se você não soube que o medo te dominou, porque medo eu também tenho. O problema é que eu trabalho para ele não me dominar. Peço ajuda, você tem alguma coisa que você tem que aprender. Então, assim, vamos aprender o que eu... Para você pode se desnudar a sua empresa, porque lá, como imagem, você vai estar muito bem garantido, o vírus vai estar tudo. Mas não deixa desculpa só para o vírus, não. Avalia também o que você poderia ter feito com você e não fez, ou por medo, ou por acomodação, ou por achar que isso não ia acontecer. Então, assim, nesse momento, o que eu estou vivendo é um momento presente intensamente, ajudando e sabendo que vai voltar muita coisa quando sair a vacina. Nós vamos ter uma nova normalidade aí até sair. As nossas lojas ninguém pode trabalhar, estão sendo observadas, não é só procedimento, porque a gente pode levar doença. O vírus não é brincadeira, gente. Ele fechou a Disney, ele fechou o Vaticano, e ele adiou a Olimpíada e fechou as lojas de Nova York, que não abriram até agora. Então, ele não é brincadeira. Nova York você comprava 24 horas, né, Vanessa? Sábado, domingo, feriado. Então, assim, e ele está solto ainda. Você tem só um inimigo, o vírus. Os políticos têm que pôr na cabeça que eles não são inimigos nesse momento um do outro. Eles têm um inimigo que a gente não vê, não pode matar, não pode brigar, e não sabe quando termina. Então, nesse aspecto, a gente precisa se unir muito para cuidar da saúde, para cuidar do Brasil, para que mais pessoas... E ficou descancarada a desigualdade social. Mulheres do Brasil vai trabalhar isso muito,
a tempestade é a mesma, mas nós não estamos no mesmo barco. Eu estou num barco muito bom, você deve estar, e tem gente que está nadando sem colete aí, e tem gente que não está aguentando. Então é uma coisa muito séria. E, Luísa, entrando nesse aspecto da cultura, você falou algumas vezes a importância da cultura para a organização e o tanto que demora, né, para você construir pilares sólidos de cultura que sustentam o sucesso da organização. Eu queria saber, na sua visão, quais são os pilares de cultura mais importantes e que tornaram a Magazine o que ela é hoje? É assim, vamos separar um pouco. O princípio não muda, que é a honestidade, fazer para o outro que eu gostaria que fizesse a você, e que você, se você errar, você redireciona o erro, você achar que... Bom, agora, que são valores que vão mudando assim dentro do nosso princípio? Primeiro, se as pessoas fizerem coisa contra o nosso princípio, ela assina o negociável e ela vai embora por justa causa. Se ela tapear o cliente, embutir um produto, um serviço que não podia, a primeira vez ela recebe um alerta, na segunda ela sabe que ela vai embora. Se ela fazer qualquer coisa para lesar a companhia ou fazer qualquer coisa para lesar o fornecedor dela, ela também vai embora. Isso a gente é hard. Nos princípios nós estamos hard. Nos valores, a gente acredita que duas coisas vão distinguir uma empresa: atendimento e inovação. E a gente acredita que nessas duas coisas, se você não tiver uma equipe alinhada, comprometida, você não consegue fazer isso. E aí eu costumo dizer na cabeça, no coração e no bolso. E aí começa a nascer os valores. Na cabeça é quando ela se sente dona, e para isso ela precisa participar, ela precisa ser perguntada, ela precisa ser ouvida, não importa o nível da empresa. No coração é quando esses princípios são seriamente levados. Se eu sou transparente, eu não posso mandar uma pessoa embora porque ela vai entrar com danos morais na justiça sem avisar porque ela está sendo mandada. Eu posso até não falar por e-mail, mas eu tenho que avisar: olha, você fez alguma coisa que não está certa, por isso você está sendo mandada embora. E se eu errar, eu tenho que pedir desculpa. E no bolso, a empresa tem que ter a cultura de dividir com as pessoas, né, de fazer as pessoas participar do seu lucro quando ele é mais de 100% da meta. Eu sempre falei isso: para dar 100%, o salário paga, mas quando as pessoas começam a dar 105, 110, elas têm que sentir parte desse dinheiro também, seja através de qualquer coisa que você dá, bônus, participação de ações, não importa. Então, assim, e esses valores vão sendo mudados, assim. Hoje é como se fosse dono, e tem outros valores de pertencer, nós temos outros valores, né? De valores de cliente, que não muda, mas os valores podem até ser mudados de acordo. Então, o valor agora é digitalização, é um valor nosso que não era antes. Dar acesso a muito que é privilégio de poucos. O meu valor hoje é, que eu sempre fui apaixonado, o Magazine Luiza Cantuíno Nacional há 20 anos, é ter funcionários cidadãos. Ele pense antes no Brasil do que ele pensa que se ele jogar um lixo na rua, ele está atrapalhando a ele mesmo. E a empresa ser uma empresa cidadã, nós nunca tivemos, eu não sou contra, viu, quero dizer, um instituto aqui é que a gente ganhou dinheiro. A gente sempre exerceu um papel de empresa cidadã, errando, acertando, mas sempre levando o nosso pessoal a pensar que o Brasil é dele. E agora isso ficou muito mais forte. Eu estou muito mais segura de mulheres do Brasil trabalhar, porque pela primeira... E nós nunca fizemos para ter lucro. Até porque o povo não dava bolas. Ele queria saber de comprar barato e onde interessava para ele. Poderia até ser sem nota. Agora, nesse momento, Vanessa, o que eu estou vendo e sentindo e tendo tanta devolução que eu nunca nem esperava, é que eles estão dando muito valor. O cidadão está mais cidadã. E eles estão dando muito valor às empresas que não estão demitindo. Lógico, tem uma gente que não pode, eu não estou falando isso, que não estão demitindo, as empresas que estão cuidando do Brasil. É impressionante o retorno que o Magazine Luiza está tendo. E a gente sempre foi assim, mas eu acho que o público não estava preparado para ver isso. Tá certo? Eu acho que agora tá, e nós também vamos aprimorando, né, gente? Tudo é uma questão de evolução. Então, assim, é isso. Joia. Eu tenho uma pergunta a respeito desse universo de startups, Luísa. Você falou algumas vezes sobre startups e a cultura de startups e como que eles se comportam e como que você se inspira e reflete essa cultura. Como que você está se relacionando com esse universo de empresas jovens e inovadoras? Você tem algum mecanismo já desenhado para se relacionar com essas empresas? Não, se eu te falar uma coisa agora, eu sou uma pessoa que eu recebo muito elogio.
fui eleita terceira vez a pessoa de maior reputação no Brasil, em líder geral. Fui eleita agora pela Câmara do Comércio, que era o Homem do Ano, sou uma das primeiras mulheres a assumir personalidade do ano, até eu receber em maio, não pude. Mas um dos elogios que me deixa muito feliz é do Fatala, que é o nosso diretor de tecnologia. Ele fala: Luísa, ele tem 37 anos, você nasceu na minha época. Eu sou startup desde o começo. Então, o Magazine tem um espírito startup. O que é isso? Eu não fico com um projeto na gaveta, eu vou experimentando. Certo? E aí esse espírito foi passando, o Frederico também é assim, apesar que ele é mais estruturado do que eu, mas vai passando. Então, o que é o espírito startup? Eu não sofri, eu sofro quando tem o outro lado, até eu ter que provar que não precisa ter tanto projeto, que a gente pode sair experimentando e errando, me custa muito mais do que isso. Então, eu sou meio diferente disso. Eu sofri mais quando não era startup do que eu estou sofrendo agora. Entendeu, Vanessa, o que eu estou falando? Entendi. Entendi, sim. Bom, e para finalizar, Luísa, eu queria que você me falasse assim, liderança de sucesso em uma palavra para você, o que é? Eu vou te dar em 3 palavras. Então, líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas podem ir. Para isso, ele tem que te levar. Eu sempre me levo mais longe. Olha que mexer com... Uma coisa é ter cabeça de startup, outra coisa é conseguir mexer no digital bem. Então, eu apanhei para fazer meu Instagram, mas fiz sozinha até entrar. Então, assim, eu acho que o líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que ela acha que pode levar. Como o exemplo é tudo, se ele não te levar mais longe, ele não vai conseguir levar as pessoas. Entendi. Perfeito. É a melhor definição de líder que eu já vi. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que as pessoas acham que pode chegar. Entendi. Você tem mais alguma dica? Eu acredito que no Brasil, o Brasil tem que construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social. Por isso que a gente tem que gerar emprego e fazer o crédito chegar, porque é um país... Imagina 20 milhões de casa própria em 10 anos, que nós não vamos vender de geladeira, televisão, fogão, panela, tênis e tudo mais. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Luísa. Beijo, tchau. Admiro muito o seu trabalho. Tchau, Obrigada, tchau.